Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje gostaria de comunicar que, por algumas dificuldades técnicas, não poderei fazer a gravação, como de costume, as homilias dominicais em vídeo. Dentro de algum tempo retornaremos, talvez domingo próximo seja mais uma vez, também não garanto, se não dentro de um pouco mais de um mês, porque próxima semana devo de sair de férias e na casa de minha mãe, por falta de um lugar hábil para gravação em vídeo, gravarei durante esse mês de férias somente em áudio. Dito isso, também mais uma coisa, antes de entrarmos na liturgia deste terceiro domingo da Páscoa. Recordemos que esta semana, no dia 7, começa o conclave. Não deixemos de rezar para que o Senhor, por obra do Espírito Santo, possa escolher Ele mesmo o sucessor de Pedro, como hoje teremos justamente São Pedro na figura do Evangelho e da primeira leitura. Que o Espírito Santo possa iluminar a mente dos cardeais, que eles se permitam iluminar pelo Espírito Santo para escolherem aquele que o Senhor quer para guiar a sua igreja. E que seja justamente na autoridade do amor, como veremos no Evangelho. E por fim, mais uma vez, alguns dias do início deste mês, no primeiro dia do mês, iniciamos o mês de Maria. Não deixemos de rezar e invocar com maior afeição, amor e carinho a nossa mãe neste mês, para que assim possamos imitá-la no amor a Jesus Cristo e por sua intercessão nos converter e alcançar também a salvação. E um último adendo, no dia em que inicia o conclave, por graça divina, poderíamos assim dizer, nada não é destino, mas justamente vontade divina. O dia 7, onde se começa o conclave, tem início o conclave também, no calendário litúrgico anterior, era o dia de São José, patrono da Igreja. Que possamos também pedir a intercessão de São José e da Virgem Maria para este momento da Igreja, para que iluminem a vontade do Senhor na mente e coração dos cardeais que vão eleger o Santo Padre. Dito isso, entremos no que verdadeiramente nos interessa: a liturgia do terceiro domingo da Páscoa. Hoje, como também até o final do tempo pascal, faremos Evangelho, primeira leitura, Salmo, segunda leitura, tendo em vista que ao longo deste tempo a leitura será sempre Atos dos Apóstolos. Vamos refletir então. O texto começa: Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. Estamos lendo o Evangelho de São João. E recordemos, São João é muito mais profundo do que podemos compreendê-lo. Há uma profundidade grandíssima no seu Evangelho, por ser o apóstolo teólogo. E assim, nós devemos de entrar naquilo que João nos diz, que podemos compreender com a nossa capacidade, mas também aquilo que os estudiosos conseguiram conceber a partir de tudo isso, para que assim se realize a vontade de Deus em nossas vidas, para que tenhamos uma visão mais ampla para nós deste Evangelho. E esta primeira frase já nos diz muito. Jesus aparece de novo. Mas aonde? À beira do mar. Não é um domingo. O Evangelho de hoje nos mostra que não é o domingo. Essa é a terceira aparição, como vai dizer no final do Evangelho. E devemos de ter presente, Jesus apareceu primeira vez no dia
de domingo, na ressurreição. Segunda vez, 8 dias depois, a Tomé, junto com os demais, porque na primeira Tomé não estava, escutamos semana passada, domingo da misericórdia. Por fim, hoje o Senhor aparece por terceira vez, um dia normal. Mas os discípulos estão na Galileia. Por quê? O Senhor havia dito por meio das mulheres: envie e fale aos discípulos que vão a Galileia. Lá eu os encontrarei. Então Jesus já os enviou a Galileia, depois de aparecer ressuscitado. Agora não é domingo, é um dia de semana qualquer. Um dia de um hábito normal. E à beira do mar. Por que mar se ali é um lago? Se ali é chamado de tantos outros nomes, menos mar? Porque o mar, para um judeu, é o símbolo do mundo da impureza, do diabo, do mal, do perigo. Parece os nossos tempos de hoje. Não está diferente aquilo que vamos ler ao longo do texto. Não parece diferente do nosso tempo, em especial aqui. Por quê? Mar de Tiberíades, entre todos os nomes, Genezaré e outros nomes que nós conhecemos, por que justamente Tiberíades? Porque ali o rei havia construído uma cidade em honra ao seu protetor, Tibério César. E por isso, esta cidade foi construída em cima de um cemitério. Nós não escutamos falar que Jesus passou por ali em vida a realizar sua missão. Era um lugar impuro. Nenhum judeu em sã consciência colocava o seu pé naquela cidade, por ser construída em um lugar impuro para um judeu. Era um cemitério judeu. E então, nós vemos aqui este símbolo da impureza do mundo que está tão latente nos nossos tempos atuais. Ali estão os discípulos, nessa região do mar. Tenhamos em conta o fato que verdadeiramente aconteceu e não estamos excluindo, mas aquilo que profundamente e teologicamente quer dizer este texto. Sigamos. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Aqui há um sentido de colocar justamente 7 discípulos e não os 12. Provavelmente sim, são 7 discípulos que estão ali. Mas por quê? Recordemos, Jesus tinha as santas mulheres que o socorriam financeiramente, mas agora, para sustentá-lo e sustentar seus discípulos, agora Jesus não está mais ali presente. Não sabemos se as mulheres os ajudavam, as santas mulheres, que continuam até hoje socorrendo a igreja, socorrendo sacerdotes, padres, bispos, todo o povo de Deus, às vezes bons homens também, mas em grande parte são as mulheres que têm esse grande coração. E então, por conta disso, eles voltam ali à sua região, a Galileia, e necessitam também se sustentar. Por um lado, podemos conceber como eles voltaram atrás. Isso meditamos alguns dias atrás com este mesmo texto, na semana da 8ª da Páscoa. Por outro lado, nós devemos de ver que eles necessitavam do seu sustento. A missão apostólica já começou, o Senhor já os enviou, já estão realizando a continuidade da missão que Jesus iniciou. Então, devemos de ter essa compreensão com eles. Foram tirar o seu sustento, entre aspas, mas há uma profundidade maior naquilo que vamos meditar. E, ademais, nós devemos de ver que o 7, assim como o número 70, é o símbolo de todas as nações. É o símbolo de plenitude, nesse caso, de todas as nações da terra. Os discípulos que simbolizam todos os povos que devem de estar reunidos na barca de Pedro, na igreja. Continuemos o texto, colocando mais algumas coisas. Vemos os nomes. Pedro. O que aconteceu com Pedro? Pedro é aquele que é impulsivo, que ama o Senhor, mas é impossível, impulsivo. E depois negou o Senhor 3 vezes na Sexta-feira Santa. Tomé, aquele que duvidou, nosso irmão gêmeo. Se eu não colocar as minhas mãos, então Tomé,
que precisou ver para crer. Depois temos João, aliás, Natanael. Aí está alguém que é verdadeiro, que não diz mentira. E os filhos de Zebedeu, João e seu irmão, que indica o quê? Os filhos do trovão, que eram impacientes, queriam tudo na sua hora, mas João, recordemos, é o discípulo amado, aquele que verdadeiramente ama Jesus, e veremos a importância dele também ao longo do Evangelho. E outros discípulos, 2 discípulos desconhecidos, para indicar que também nós estamos presentes nesta barca. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Era um momento, talvez, de certa liberdade da missão, porque vamos ver que horas que era isso. Eles disseram: também vamos contigo. Então, eles seguem a Pedro. Pedro continua com uma certa autoridade. Recordemos, para pescar é necessário subir na barca. A igreja é a barca. E, assim, os discípulos mostram a disposição de espírito de estarem nesta barca. Para pescar, tirar da morte. Recordemos, enquanto aos peixes que nós nos alimentamos, aqueles que podem se alimentar, nós tiramos da água para nos alimentar, o peixe vai morrer. Justamente para a salvação aqui é o contrário. Se o mar é o símbolo do mal, da impureza, da destruição do diabo, do mundo na sua forma negativa, aqui é pescar para salvar, para dar vida, tirar da morte as almas. Esta é a disposição dos discípulos aqui. Não se trata somente da pesca milagrosa que aqui acontece, mas também da missão dos discípulos que está retratada neste texto. E que com certeza compreenderam aquilo que o Senhor lhes concedeu compreender neste fato. Então saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? O que vemos aqui? Eles foram com Pedro, todos foram na barca da igreja durante a noite para realizar a sua pesca. A barca tem espaço para todo homem de boa vontade, todos aqueles que querem seguir ao Senhor, ter fé no Senhor. À noite, nós vemos que não conseguem pescar nada. Por quê? Eles estão colocando tudo nas suas próprias forças. Estão confiando nos seus esforços e habilidades. Recordemos, como vamos ver com Pedro, ao final do texto. Esforço e habilidade cada um pode mostrar o seu. Mas há algo que não. Estar com o Senhor, amá-lo. Eles confiaram na sua capacidade e por isso não pescaram nada. Recordemos, eram especialistas em pesca. Pedro pescou sua vida inteira, Tiago, João sabiam muito bem o como pescar, que aquela noite era boa para a pesca. No entanto, não conseguiram nada, porque confiaram em si, confiaram nas suas forças. E chega Jesus e fala a eles. O que falou Jesus? Recordemos. Moços, aqui é mais uma forma de dizer com carinho: meu querido, você tem alguma coisa para comer? Jesus está falando com carinho, como quem quer comprar algo ou ainda algum mendigo que quer alguma coisa para se alimentar. E eles disseram: não. Provavelmente se frustraram. Poxa, sempre fizemos isso na nossa vida. O tempo parecia tão propício para a pesca e não conseguimos nada. E agora alguém nos pede e não podemos oferecer nada a esse alguém? E aqui o Senhor está mostrando que nós não podemos confiar somente nas nossas habilidades, esforços, capacidades. Necessitamos dele. Sem ele,
não conseguimos fazer nada, como disse ele mesmo no Evangelho de São João: sem mim nada podeis fazer. E assim, Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa de tamanha quantidade de peixes. O que acontece aqui? Vemos que Jesus fala a eles em qual momento? Na aurora, no iniciar entre a noite e o começar do raiar do sol, entre a passagem da noite para o dia. Por isso não veem e não reconhecem Jesus. Mas há um significado muito maior. Aqui nos mostra Jesus já na aurora da eternidade. A praia, vão dizer os textos sagrados e alguns comentadores, que significa o quê? Justamente a firmeza da eternidade, onde Jesus já se encontra e nos espera, enquanto nós estamos atravessando o mar da vida. E assim, o Senhor de lá pede a eles que lhes conceda algo de comer. Neste mar que significa o século, a vida presente, que se agita no tumulto das quedas e nas ondas da vida corruptível. A praia, pela sua firmeza, é a perpetuidade do sossego eterno. Assim, os discípulos ainda estão sujeitos às flutuações da vida mortal. Já o Redentor glorificado se encontra justamente na alegria da eternidade que nos espera. Então Jesus mandou lançar a rede para a direita. Por quê? Porque a direita sempre é representada na Bíblia como o lado bom. E não somente isso, nós devemos de compreender que a direita recorda a direita as ovelhas, a esquerda o cabrito, a direita do trono de Deus, do templo, na visão, nasce um rio. À direita do costado de Cristo saíram sangue e água. Então, na direita mostra justamente esta felicidade onde se encontrarão os escolhidos. Nós devemos de ver que o lado direito demonstra isso, a parte boa da eternidade. E ainda devemos de compreender do texto que pode ser realizada sem a luz de Jesus e seu evangelho a missão que nos é confiada, de salvar as almas. A missão que o Senhor nos encomenda, não teremos resultado algum. As trevas se dissolveram porque chegou a luz, Jesus. Não reconhecem porque seus olhos não reconhecem, não reconhecem, não conseguem ver ainda Jesus. Porém, devemos de ter em conta que os ouvidos ouvem e reconhecem aquela voz. E pela voz escutada, sabemos que o discípulo amado vai intuir quem é que ali está. O reconheceu pela sua palavra, mais do que pela voz, pela palavra que fora dita. E assim também nós devemos de reconhecer ao Senhor, não somente porque queremos vê-lo, mas porque ele nos fala e sua palavra nos encaminha. Mas nós temos verdadeiramente reconhecido aquilo que o Senhor nos diz e caminhado na sua vontade? Jesus está de pé. Por quê? Porque simboliza aquele que vive, é o vivente, que continua ao nosso lado, mas só pode ser reconhecido pelo olhar de quem crê. E ele indica a cada um de nós o como obter o resultado, olhar a parte boa. Por quê? Porque talvez os discípulos estavam falando somente a parte negativa.
Já conheci pessoas que trabalham na oração e só ficam falando as coisas negativas e ao invés de atrair as pessoas para Deus, coloca medo no coração. Seja católicos, sejam não católicos. E aí que está o erro. Por quê? Porque ao invés de levar as pessoas a Cristo, vão afastá-las. Devemos de saber o que falar e muitas vezes pegar as coisas boas com as quais o Senhor pode levar os irmãos e irmãs à fé e através dali começar a pesca que o Senhor nos manda realizar. Então, sigamos ainda mais o texto. Lançaram, pois, a rede, não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Aqui devemos de empreender mais uma coisa. É muito estranho pensar que Pedro estava nu. Não é que estava nu completamente, era como uma roupa de baixo que usavam, porque o tecido naquela época era uma coisa cara, então se usava uma veste mais curta, como uma segunda pele curta por baixo da túnica principal. E Pedro estava sem essa parte de cima, mas estava com a roupa de baixo, o que o texto nos diz. Porém, recordemos, eles pescaram durante a noite. Não tem sentido, com o frio da noite que faz naquela região, Pedro estar nu. Então, São João quer nos dizer ainda algo mais profundo aqui. Não está nu, porque com certeza fazia frio. Se coloca aqui o texto, segundo os estudiosos, para demonstrar o que verdadeiramente mudou na vida de Pedro. Duas coisas vão mudar agora na vida de Pedro e que são necessárias mudar na nossa. Porque aquilo que se coloca, Pedro se vestiu, ou melhor, se revestiu, a palavra utilizada no grego é a mesma utilizada na última ceia, onde Jesus amarrou o gremial na cintura, um tecido na cintura, e com aquilo enxugou os pés dos discípulos. E o que é o gremial? É o símbolo do serviço. Pedro, agora, ao saber que era o Senhor, o discípulo amado, pela sua experiência e sua intimidade, reconhecendo ao Senhor, Pedro tarda mais, apesar de confirmar os irmãos na fé, apenas escutou do discípulo amado, se vestiu em serviço, se humilhou. E o que fez? Se lançou ao mar, vai dizer o texto, e atirou-se ao mar. Atirar-se ao mar sem roupa é mais fácil de nadar do que com roupa. Então não teria outro sentido aqui. O que indica isso? É o revestir-se do serviço e viver e se deixar transformar por uma vida nova em Cristo. Pedro agora mergulhou no seu batismo. Quer realmente se lançar totalmente ao serviço do Senhor, a essa intimidade com o Senhor, neste encontro, nesta transformação de vida com o ressuscitado. Pedro nem espera os demais, vai à frente. Vai à frente, porque é a sua missão depois confirmar os irmãos na fé. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com o peixe em cima e pão. Viram brasas acesas. O que nos remete a este trecho? Vemos que Jesus vai falar com Pedro logo mais adiante, diante deles. Não diz que Jesus retirou-se para falar com Pedro, o texto que se coloca hoje diante de nós. Mas, então, estas brasas acesas recordam aquela noite em que Pedro, justamente naquela noite em que Pedro se esquentava, no momento em que negava Jesus. Ali está o sinal de que agora Jesus vai confirmar a autoridade de Pedro. Porque os discípulos bem que poderiam questionar: Senhor, olha, disse tanto que te amava, que ia morrer por ti, e o Senhor confiou a autoridade dele, o nosso cuidado, e agora? Ele continua ou não sendo aquele que recebeu essa missão?
E os discípulos poderiam estar se questionando internamente. Jesus vai responder-lhes: com com peixe em cima e pão nessa brasa. O que simboliza isso? O peixe, a divindade, porque o peixe está escondido embaixo da água. O pão, a humanidade, realizando de novo a Sagrada Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus lhes dá em alimento. Jesus lhes alimenta. E logo em seguida, Jesus vai pedir que traga algo para ele. Mas recordemos ainda, o pão é o ressuscitado que continua a se oferecer por nós na Eucaristia. É ali, mais uma vez, mais o domingo, volto a dizer, é ali que o Senhor ressuscitado se faz presente no meio de nós. É ali que nós encontramos o ressuscitado em nossas vidas. Se nós não participamos da Eucaristia de forma autêntica, verdadeira, nós perdemos a oportunidade de nos encontrar com o ressuscitado. Continuemos o texto, depois retomaremos alguns tópicos daquilo que estamos meditando. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Aqui meditamos alguns dias atrás, na oitava da Páscoa, o que simboliza a rede não romper. Na primeira pesca milagrosa, a rede se rompia. E nesta, não. Por quê? Aqui está mostrando a eternidade. A primeira pesca mostrava a situação da vida, porque a palavra utilizada lá para romper é a mesma palavra que utilizamos para cisma, separação, divisão. Então, nesse mundo, muitas divisões acabam entrando na rede da igreja e separando. Porém, aqui é justamente os peixes que, guiados pela igreja, pescados pela autoridade de Pedro e dos apóstolos, fiéis ao Senhor, são arrastados, levados por Pedro até o Senhor, apresentados a ele. 153 grandes peixes, grande debate. Ninguém entende essa simbologia de João, mas um dos escritores antigos diz que era o número de todas as raças conhecidas de peixe naquele tempo. Então se presumia que eram todas as espécies de peixe. Isso quer mostrar o quê? Todos os povos, línguas, raças e nações pescados e levados ao Senhor por Pedro, pela igreja, onde a unidade se mantém e são apresentados ao Senhor para este repouso eterno. E aqui o Senhor diz o que aos discípulos e a nós? Diz a nós que nós também devemos de apresentar a Ele o fruto do nosso trabalho. O fruto da nossa missão deve de ser levado até Ele, deve de ser apresentado a Ele. E nós temos levado ao Senhor, atraído as pessoas a Cristo, levado as pessoas, a nossa família, até mesmo a nós, ao próprio Senhor. Ele não quer que fiquemos parados, mas que nós trabalhemos e levemos a Ele os frutos da missão que Ele nos confiou. Ainda mais, Jesus disse-lhes: vinde comer. Ele se dá em alimento. Ele nos sustenta. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam quem era, que era o Senhor. Por que não se atreviam a perguntar? Vemos que Pedro é o primeiro a chegar a Jesus. Não fala nada. Não tem coragem de falar ao Senhor. Tampouco os demais discípulos falam alguma coisa. Nem mesmo o discípulo amado se mantém em silêncio. E por que o Senhor lhe chama a comer? Lhe chama a viver a mesma vida que Ele. Nós somos chamados não somente a nos alimentar na Eucaristia, na palavra, mas a viver a mesma vida que Cristo. Isso deve de transformar a nossa vida na sua vida. E o temos feito?
O quanto a Eucaristia transforma cada um de nós. Cada missa nós saímos transformados pelo encontro com Jesus ressuscitado. O quanto vivemos em união íntima com Ele. Ou nada mudou e para nós é uma cerimônia vazia, bonita, mas vazia. Porque eu vou e nada me transforma. E por que não perguntam quem é o Senhor? Jesus aparece na sua forma ressuscitada. Não tem mais as manchas do sol, as olheiras, as marcas de rugas, os cortes, as cicatrizes do corpo da sua época de trabalho, enquanto quem trabalhava provavelmente com pedras e não com madeira, madeira era muito. Existia muito pouca madeira na terra de Jesus, ainda mais no seu tempo. Hoje, talvez um pouco mais, pelo avanço da tecnologia, mas naquela época menos. Então, todas essas cicatrizes das feridas tinha somente uma coisa: as marcas que vamos ver na segunda leitura, em Apocalipse. As marcas daquele que morreu e vive. As suas feridas, as suas chagas, eles sabiam que era o Senhor. É como uma mulher que se enfeita com tanta maquiagem que nós conhecemos ela de um jeito e quando vemos ela tão bem maquiada, às vezes nem reconhecemos que é a mesma pessoa que nós convivemos. Por quê? Porque se transformou. Por isso, eles não perguntam, eles sabem que é o Senhor, mas eles não perguntam. Fisicamente, ainda poderíamos dizer que teríamos dúvida. Continuemos o texto. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe, ou seja, se deu em alimento a eles. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Recordemos, aqui é a terceira vez que aparece ao grupo de discípulos e não a pessoas individuais. Jesus apareceu mais vezes, mas essa é a terceira vez que aparece aos discípulos estando em grupo. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Vemos aqui o Senhor realizar por primeira vez a pergunta que será feita 3 vezes. Como diz Santo Agostinho, os padres da igreja, aquele que negou 3 vezes deve de curar e ser perdoado pela ferida causada 3 vezes. E a pergunta, mais uma vez, recorda o que meditamos o ano passado. Jesus pergunta ágape. Pedro responde filia. Segunda vez, Jesus ágape. Pedro responde filia. Terceira vez, Jesus pergunta a filia. Pedro responde filia. E aqui Pedro se entristece. Mas vamos ver ainda mais profundamente. Porque a primeira vez Jesus pergunta: Tu me amas, ágape, mais do que estes? Por que Jesus pergunta mais do que estes? É admirável a sabedoria e a bondade de Jesus nessa pergunta. Pedro antes se ufanava de vencer a todos no amor ao seu mestre. Quando todos se escandalizarem de ti, eu não me escandalizarei. E depois o havia negado 3 vezes. Ofereceu-lhe Jesus agora a ocasião de dar uma satisfação pública a ele por tê-lo negado tristemente e aos companheiros de se ter crido mais forte do que todos. E Pedro que vai responder: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. Sabes, diz Pedro, não diz: Eu te amo mais do que estes. Só quer o tornar humilde. Pedro se sentia melhor do que todos, mas depois que caiu, ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas não disse mais do que estes. Bastou-lhe, Santo Agostinho vai dizer, dar testemunho do próprio coração. Não quis ser juiz dos corações alheios. Grande ensinamento de humildade de Pedro para nós. Quantas pessoas se ufanam de amar mais a Jesus do que os outros? Vão ter a mesma queda de Pedro antes de encontrar o Senhor ressuscitado. Por quê? Porque vão negá-lo. Deixe de ser orgulhoso. Nós amamos o Senhor muito pouco e vamos ver ainda na nossa meditação. Muito menos do que Pedro. Devemos de nos reconhecer, de ter humildade, de ver, eu não amo o Senhor como deveria amar, como eu digo que amo.
Minto muitas vezes para mim mesmo. Sejamos humildes como Pedro foi. Ele, assim, São Pedro ainda, não se exalta acima dos demais, como antes fazia, com uma vanglória, mas deixou que Jesus o julgasse. Tu sabes que eu te amo. Ao dizer apacenta os meus cordeiros, Jesus está falando cordeirinhos, que quer dizer o quê? Aos menores na fé, aqueles que estão iniciando na caminhada. Olha, Jesus fez de pescadores a pastores. No Semonta agora, bom pastor não são mais pescadores, e sim pastores de ovelhas. Então, aqui, a missão e os poderes que Cristo dá a Pedro, o verbo empregado apacentar, significa mais do que somente apacentar, mas o cuidado de nutrir o rebanho e todas as funções de pastor, alimentar o meu rebanho, alimenta as minhas ovelhinhas, os meus cordeirinhos. Depois vão vir as ovelhas mais velhas, aquelas que podem gerar novas ovelhas. Mas aqui deve de nutrir, de dar o alimento da palavra, o alimento da Eucaristia. Essa é a função de Pedro, da igreja e nossa, enquanto discípulos do Senhor. Continuemos o texto. Por segunda vez, o Senhor vai perguntar, e disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Recordemos, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas de forma perfeita? Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo de forma imperfeita. Tu sabes que eu gosto de ti. Pedro, tu me amas a ponto de dar a tua vida por mim? Me amas de forma perfeita, divina? Por segunda vez, Pedro vai responder: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo de forma imperfeita, eu gosto do Senhor. E assim, mais uma vez, Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Agora são as ovelhas que podem gerar outros cordeiros. A esse o Senhor confia, aos fortes na fé, aos que têm mais tempo de caminhada, por segunda vez. Então Jesus está numa crescente. Todas as ovelhas agora são confiadas ao pastoreio de Pedro, como autoridade. Está falando isso diante dos demais discípulos. Por quê? Para que os discípulos vejam que ele foi confirmado na sua autoridade à frente da igreja. Por fim, por terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas de forma imperfeita? Você gosta de mim? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou na terceira vez se ele o amava. E então, o que respondeu Pedro? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo de forma imperfeita. Pedro ficou triste. Pedro perturbou-se e temeu por causa do que aconteceu antes. Entristeceu de que Jesus o interrogasse tantas vezes e com tanto cuidado, como que indicando que o tinha por suspeito e que por isso não acreditava em seus protestos de amor expressos e repetidos. Contristou-se de seu amor a Jesus, mas temendo alguma coisa de sinistro no futuro, como se o divino mestre duvidasse de sua fidelidade e lhe predissesse outra queda. Pedro aprendeu a ser humilde. E nós nos pressupomos a amar a Jesus, mas amamos de verdade. Tu és capaz de dar tua vida por mim? Nós estamos dando a vida por Jesus, morrendo para nós, morrendo para a nossa vontade, as paixões, para aquilo que não vem de Deus, para termos este amor, porque tudo que mais importa e que ninguém pode dar a Jesus, senão eu e você, é o amor. Todos os outros podem cantar belamente, podem fazer as coisas boas, podem falar brilhantemente, mas amar a Jesus no meu lugar ninguém pode. E eu e você temos amado de verdade a ponto de morrer pelo Senhor, irmão e irmã.
Jesus está nos pedindo esse amor perfeito, esse amor sobrenatural. E qual tem sido a nossa resposta? Nós ainda gostamos do Senhor. Infelizmente, essa é a nossa resposta. O amamos de forma imperfeita, mas desejamos amá-lo de forma perfeita? Ou queremos continuar dizendo, eu gosto de você, e praticando coisas contrárias a este amor que dizemos ter a Ele? Qual é a minha e a tua resposta, irmão e irmã? E ao dizer por última vez as ovelhas, Jesus Cristo o que fez? Ele pediu não só para fazer ver que é preciso uma dedicação grande e singular naquele que deve presidir a todos, como que para que fique manifesto se dirigir e pertencer só a Pedro o que ele diz nessa hora. Por estas palavras, Jesus investe São Pedro da dignidade de pastor supremo sobre todos os seus fiéis, sem exceção, mesmo sobre os apóstolos, como já o declarara antes da paixão, fazendo dele pedra angular de sua igreja. Assim, nós vemos que o Senhor confiou autoridade a Pedro. E o que ainda mostra o Senhor para nós? Jesus nos ensina, assim, a buscarmos sermos humildes e amá-lo verdadeiramente. A termos como Pedro o primado no amor autêntico, porque por amar a Jesus, ele vai ter que amar as ovelhas de Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Ali ele vai demonstrar o amor. Assim como eu e você, ao demonstrarmos o amor a Deus, devemos de também amar os irmãos. Recordemos a epístola de São João, a carta de São João. Quem diz amar a Deus que não vê e não ama seu irmão que vê, é mentiroso. Recordemos, o amor está aí. E o amor que se doa, que não espera nada em troca, que é amor verdadeiro. E como temos agido com o Senhor? Encerra o evangelho de hoje. Em verdade te digo, quando eras jovem tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Cingir e ir mostra a imagem da independência completa da nossa mocidade. Somos independentes, conseguimos fazer as coisas pelas nossas próprias forças, a fim de poder caminhar comodamente. Costumava-se enrolar e suspender, prendendo a cinta as extremidades inferiores da túnica. É esse costume que Jesus está aludindo aqui, ao cingir. Estenderás a mão e outro te cingirá. Aqui Jesus quer dizer, entendem os autores antigos que foi predita a crucificação. Estenderás as mãos na cruz, serás crucificado. E para te fazer isso, outro te cingirá com cordas e laços. Disse Jesus primeiro o que se havia de fazer e depois como se faria, mostrando um contraste entre a liberdade em que haviam corrido os dias da mocidade de Pedro e a prisão violenta em que ele acabaria, e exprimindo que por esse preço lhe era dada a preeminência e que com esse extremo sacrifício provaria o discípulo seu amor. E por fim, aonde não queres, indica o sentimento da natureza, da nossa natureza humana, pelo qual a alma resiste e só forçada, por assim dizer, separa-se do corpo. Ninguém o depõe sobre a terra sem dor. Este afeto da nossa fraqueza causa que ninguém quer morrer. Jesus Cristo o reconheceu tão natural que nem a velhice o arrancaria, Pedro. Nós, muitas vezes, somos assim. Pedro teve que se crucificar para glorificar a Deus. E eu? E você? Temos nos crucificado para glorificar a Deus? Muitos irmãos e irmãs nos amarram na cruz, nos açoitam, nos ferem. E talvez seja aí a cruz que vamos glorificar a Deus e demonstrar o total amor a Deus como Pedro. E temos feito isso, irmão e irmã? Como assim, com a morte que havia a glorificar a Deus? Quer dizer o seu martírio?
justamente como aconteceu. E Jesus diz depois: segue-me. Levantou-se Jesus do lugar em que descansava, encaminhando, disse a Pedro que o seguisse. Mas com esse convite a que o acompanhasse corporalmente, indicava que ele seguiria na morte de cruz. Porque aqui, sim, Pedro vai se afastar e os versículos que encerram o Evangelho de São João vai perguntar da questão de João, o discípulo amado. E este? Ele agora está distante dos demais apóstolos. Este te conhece melhor do que eu, Senhor. Este te ama mais do que eu. Este discípulo tem intimidade. Pedro reconhece a intimidade de João. E não lhe é contra esse amor puro, sincero, verdadeiro. Porque o discípulo amado é o discípulo da intimidade, da experiência verdadeira com Deus, que leva o seu conhecimento de Deus ao outro e leva o outro à experiência de Deus. Como foi Pedro? Quando disse João, é o Senhor, Pedro se lançou na água e foi ao seu encontro. Então, o Senhor pede que Pedro o siga, que o imite, que viva como ele, assim como eu e você, irmão e irmã. E temos vivido aquilo que o Senhor pede de nós? Vamos ainda ver mais alguns pontos sobre o evangelho que acabamos de meditar. A pesca foi infrutífera, o trabalho, a missão foi infrutífera porque faltou algo muito importante: o Senhor, o ressuscitado, a presença de Jesus. Se nós não nos encontramos com Jesus, se nós não estamos envolvidos por Ele, pela Sua presença, também nós fracassaremos na nossa missão, enquanto discípulos do Senhor. Jesus aparece, Jesus se revelou a eles e revelou algo muito maior a eles. Aquilo que era a missão. O mar, mais uma vez, é força contrária à missão da igreja. Sem o encontro com o ressuscitado, sem a comunhão, sem os sacramentos, sem a vida de oração, sem a intimidade com Jesus, com a palavra, a nossa missão sempre será infrutífera. Quando a igreja escuta o ressuscitado, a pesca é abundante. E devemos de ter aqui presentes. Muitas vezes a igreja elabora trabalho pastoral ambicioso, uma paróquia, uma comunidade, ou ainda na família, um curso melhor de inglês para o meu filho, minha filha, melhor escola católica, melhor isso e aquilo, psicólogo. Mas se não se tem a escuta do ressuscitado, se não se vive a intimidade com Deus, se nós nos esquecemos da graça, nada conseguiremos. Os trabalhos ambiciosos pastorais vão ser vazios. Ninguém vai se converter. E é capaz daqueles convertidos ainda se afastarem. E ainda na família, aqueles que dizem seguir a fé, que são coroinhas, ministros, acólitos, acabam saindo da igreja. Por quê? Cadê o encontro com Jesus? Cadê a intimidade da oração? A frequência dos sacramentos? A transformação da vida? Sem isso, é impossível. Ainda devemos de ter presentes que Pedro negou 3 vezes, ele reassume a fé, falando 3 vezes que ama o Senhor. A vocação do bom pastor, agora presente em Pedro, que mais uma vez é cuidar das necessidades vitais do rebanho. E devemos de ter presentes para conosco Pedro sair sozinho. Sozinho se vai mais rápido, mas junto se vai mais longe. Enquanto igreja, seguindo tudo aquilo que a igreja nos ensina, nós chegamos mais longe. Recordemos que a natureza humana sem a graça não é capaz de nada. Somente com a graça de Jesus nós podemos realizar as obras que ele nos inspira e espera. Ele pede de nós exclusividade no amor, como pediu a Pedro, não aos prazeres, às coisas, e nós temos dado exclusividade do nosso amor a ele. Tem lugar para Deus na minha vida? No meu tempo? Onde o encontro no meu dia a dia? Na oração? Na intimidade? Na igreja? Ele nos leva à missa, onde a humanidade encontra o ressuscitado, mas nós realmente temos um encontro vivo e real com o Senhor? Viram o Senhor ressuscitado, mas não compreendem como isso podia mudar as suas vidas.
e voltaram ao seu passado. E eu e você, ao ver Jesus ressuscitado, temos mudado a nossa vida? Ainda vejamos que o seguir a Jesus vem depois da falência da Páscoa de Pedro. Segue-me. Pedro primeiro faliu para depois seguir verdadeiramente de forma plena a Jesus. Então, da noite falida, como no evangelho de hoje, surge a plenitude da graça, se nós permitimos escutar a voz de Jesus e viver uma intimidade com ele. Mas ainda, tenhamos presente que na Galiléia, mais uma vez, tudo tinha começado. E não deve ser esquecido o primeiro amor. Ali escutaram as mensagens de Jesus, as bem-aventuranças, os ensinamentos, tudo aquilo que Jesus lhes ensinava. Eles foram para lá esperando um sinal de Jesus. Como Jesus não lhes deu o sinal, então foram pescar. Antes de lançar os apóstolos na aventura do apostolado, o que fez Jesus com eles? Deixou o homem agitar-se quanto quiser, para mostrar que sem ele nada pode ser feito. Assim também é para conosco. Ele vai nos deixar agitar o quanto nós quisermos, mas se nós não o buscarmos e não nos abrirmos a ele, nada será feito. E para ser evangelizadores é necessário estarmos submersos no Evangelho. Senão somos só repetidores de palavras e não convenceremos ninguém a vir a Jesus. É o amor que dá força à autoridade de nossas palavras. O amor autêntico ao Senhor. Por fim, Jesus oferece o pão, mas espera de nós, mais uma vez repito, o fruto do nosso trabalho apostólico. Ele nos chama, nos fala e nos indica o que devemos de fazer. Mas nós devemos de realizar isto que ele nos pede. E no final do evangelho de hoje, vemos que Jesus se importa com o amor que eu tenho por ele. Ele nos pergunta: eu posso contar com o teu amor? E vamos ver agora brevemente o amor nas duas leituras. Muitas coisas, muitas vezes, têm mais peso para nós do que o amor a Deus. A saúde, o trabalho, o dinheiro, as pessoas que nos relacionamos. Mas devemos de recordar que isso é secundário e às vezes nem tem valor algum. Ele quer, mais uma vez, algo que somente você pode dar para ele, que é o seu amor. Por fim, a primeira leitura ainda meditamos nesta semana. Os discípulos, os apóstolos, João e Pedro, são levados diante do sinédrio e foram interrogados. Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhas nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. O que vemos aqui? Pedro, aquele mesmo medroso que dias antes havia negado Jesus diante de uma mulher, numa noite, agora não tem medo, não tem temor algum. Professa a sua fé, mesmo que isso lhe custe a morte, lhe custe sua vida, e também os demais discípulos que abandonaram o Senhor. Agora atestam com fé, receberam sim o Espírito Santo já em Pentecostes, mas anunciam Jesus com destemor. E não obedecem aos homens, mas sim à vontade de Deus. E mostram o que para nós? Que com amor nós devemos de obedecer tudo aquilo que leva à salvação eterna e não a ensinamentos meramente humanos que possam distorcer aquilo que o Senhor sempre ensinou através de sua igreja. E temos assim tido esta fé e este testemunho dos apóstolos?
Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. O amor os leva a sofrer por causa de Jesus. Aqui está o sentido. Por causa de Jesus sofrem e se alegram. Nós, muitas vezes, entristecemos. Nossa, falaram mal de mim, me criticaram porque eu fui na igreja. Nossa, eu nem vou na igreja porque é o que estão pensando. Oi, pobre, você não ama Jesus coisa nenhuma. Nem eu e nem você. Estamos mentindo se fazemos isso. Se não conseguimos aceitar os sofrimentos que Deus permite que passemos por causa de seu nome. Não os que nós fomos buscar, hein? Que muitas vezes, muitas coisas são consequências de nossos erros. E então, ainda diz o Salmo 30, brevemente, eu vos exalto ao Senhor, pois me livrastes. Adiante vai dizer, se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Nos recorda a sexta-feira santa e o domingo de Páscoa. À tarde veio visitar o pranto, mas a alegria veio de manhã. Que horas? Com a ressurreição do Senhor. E ainda antes diz, dos abismos me salvastes quando estava já morrendo. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. O que indica isso? Nós somos o corpo místico de Cristo. Por isso também nós participamos desta elevação que o Senhor faz a nós. E por fim, a segunda leitura é a celebração litúrgica celestial, que deve de ser um ponto de referência para a nossa vida cristã. É curto, breve. Eu, João, vi e ouvi uma voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Aqui, alguma coisa que passa desapercebido. A besta e o dragão, que aparecem no texto de Apocalipse, são mostrados como tendo ferido e se curando. E todo o povo vai buscar a besta porque se curou. Jesus permanece em pé como aquele que vive com as suas chagas, o cordeiro imolado. Mostra os sinais de sua paixão. Nós temos buscado este cordeiro. E depois tudo que é oferecido ao Senhor são 7 palavras: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Mostrando que todo louvor e adoração deve de ser dado somente a Deus, e não às coisas e não às pessoas. E ainda depois toda a criação vai dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam amém, e os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Também nós temos vivido assim, em adoração ao Senhor, levando o nosso louvor, levando a glória a Ele. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a termos em cada celebração, em cada momento de nossas vidas, um autêntico encontro com o ressuscitado, para que assim, vivendo este encontro amoroso com o Senhor, possamos amá-lo cada vez mais. E escutando sua palavra e amando-o verdadeiramente, seguindo onde quer que ele vá, vivendo a santidade que ele nos pede, possamos um dia participar de sua glória nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo a todos.